A seguir, IIGD Irajá. Nosso assunto, nós estamos falando sobre perseverança. Ouvindo assim a palavra, parece que não é assim tão importante, mas de tão grande relevância, que mereça tantos cultos para o assunto. Mas é. A palavra perseverança, ou melhor, o fruto da perseverança, ele trabalha e atua muito para o sucesso dos filhos de Deus, de qualquer pessoa. Mas do cristão, então, que tem Deus a seu favor, que tem ajuda espiritual, que pode contar com poderes sobrenaturais dos anjos de Deus. Ô irmãos, quantas pessoas com os olhos naturais deixam a batalha, perdem a guerra, infelizmente, e aí, desnecessariamente, e até se tornando maus testemunhos, muita gente, acontece isso. Então, irmãos, a palavra, hoje nós estamos vendo sobre fé e perseverança. Por que a fé também hoje? Quando nós contemplamos a trajetória do povo de Israel e o Senhor Deus ali falando, através de Moisés, acompanhando aquele povo passo a passo, nós vemos o quanto Deus se indignou contra eles, porque eles eram naturais em extremo. Eles tiveram muitas provas e evidências da presença de Deus no meio deles, muitas, não poucas. Aquelas 10 pragas do Egito que não atingiram uma casa de hebreu, nenhuma, só atingiram os egípcios, as pragas. Depois eles fogem como Deus ordenou, eles saem, e o Senhor Deus, através de Moisés e da sua vara, que é a palavra, abre o mar vermelho. E só eles, o povo hebreu, passou a pé enxuto pelo mar vermelho em seco. O povo do faraó, o exército todo, o próprio faraó, tentaram quando viram o mar aberto. As águas, como muros, muralhas protetoras, saíram entrando. Moisés, novamente por ordem de Deus, estende a vara e o mar se fecha. Morre Faraó com todo o seu exército. Então, o que eu estou dizendo até agora é que o povo de Israel teve evidências a olhos físicos da presença de Deus no meio deles. Mas nem assim foi suficiente para que eles perseverassem em crer em Deus. E foi grave, irmãos. Foi grave por quê? Então, logo eles entraram, estamos aqui revendo algumas coisas, é o segundo culto, não é? Para quem assiste pela televisão, vai assistir, se já assistiu o anterior, tudo bem. Se pegou só esse programa, vai pegar a segunda parte. Porque na primeira parte, o que nós vimos? O povo de Israel, isso é a realidade, quantos creem nisso, né? Mais uma vez? Quando o povo de Israel entrou no deserto, misericórdia, irmãos, eles atormentaram Moisés, eles reclamavam de tudo, eles murmuravam contra tudo, era o tempo todo, choravam, resmungavam, gritavam, e iam contra Moisés, e o nome de Moisés estava na boca de todo mundo, como se fosse um leviano que saiu tirando todo mundo do Egito, enfim. E o que aconteceu? Bom, o Senhor Deus, ouvindo aquilo tudo, ficou muito indignado. Por quê? Porque eles tinham promessas de Deus. Irmãos, quem tem promessas de Deus tem de trabalhar a sua fé, colocando essas promessas lá no mais profundo, no mais íntimo do seu coração. E deve ter o cuidado e o zelo para que essa fé não diminua na sua intensidade. Por quê? Porque algumas bênçãos, algumas promessas vão levar um tempinho. O tempinho da oração, o tempinho da perseverança em crer. O povo de Israel, irmãos, aborrecia profundamente a Deus. O que foi que aconteceu? O Moisés não pôde entrar na terra prometida por conta dessas murmurações e de esse povo tê-lo incitado
ao ponto de Moisés, sendo o homem mais manso da face da terra, ter agredido a rocha. Deus mandou Moisés falar com a rocha. Moisés feriu a rocha por causa deles. Estou aqui fazendo um apanhado, um resumo de alguns fatos, para chegar ao ponto que nós precisamos. Irmãos, isso é para a nossa vida, para a vida de qualquer pessoa. Mas quem é de Jesus tem de produzir esses frutos: fé e perseverança. Se você aceitou Jesus, você creu num Deus sobrenatural, num Deus invisível. Você vai ter que aprender a andar com Ele. Você está no seu carro, mas tem que crer que Ele está ali junto contigo. Você está na rua, mas tem que crer que Ele está junto contigo. Você entrou numa batalha, você tem que crer que Ele está contigo. E se você buscar promessas e não duvidar, Ele vai resolver o teu problema. Então, atenção, irmãos, a fé é para isso. E a perseverança, vamos lá, é um fruto que vai nos levar ao final da história, que vai concluir a obra. O que aconteceu com aquele povo? Bom, somente 2, como nós já vimos, todos conhecem a história, né? Eu vou fazer uma rápida retrospectiva, porque para quem está em casa, como eu disse, né? É um programa seguindo a palavra do culto anterior. Mas para quem está, vocês são outro povo. O povo das 7 é um e agora é outro. Né? Bom, o que aconteceu, irmãos? Moisés tira o povo do Egito, atravessa o Mar Vermelho em seco, começam as murmurações pelo deserto, e as murmurações crescem tanto que irritam a Deus. Porque eles se levantam contra Deus. Quando eles se levantavam contra Moisés, eles se levantavam contra Deus. E Deus ouviu aquilo tudo e se indignou muito. Bom, Deus observou. Foram 12 homens líderes que entraram na terra prometida para espiar a terra. Então eles espiaram a terra, trouxeram o fruto da terra. Quantos de vocês conhecem a história do cacho de uvas que 2 homens carregaram? Alguns não conhecem, né? Tem muita gente nova aqui no Evangelho. Para vocês terem uma ideia, essa terra, Moisés mandou e disse: olha, tragam do fruto da terra e me contem, digam como é essa terra. Eles trouxeram um cacho de uvas em cima de uma tora de madeira e 2 homens carregando no ombro. Um à frente, o outro atrás e o cacho de uvas. Bom, então ficou provado que tudo que Deus havia falado estava naquela terra. Só que aquela terra tinha muitos povos, habitantes da terra. Tá? O ministério do Antigo Testamento era físico. E também havia ali, em algumas cidades, homens gigantes. Vocês já ouviram falar que no passado houveram gigantes sobre a face da terra, em alguns lugares? Quem já ouviu? Você crê nisso? Bom, está na história, está na Bíblia Sagrada. Palavra de Deus. Então, houveram esses gigantes sobre a terra. Daí o que aconteceu? Quando eles espiaram a terra, que eles puseram os olhos naqueles gigantes, eles ficaram apavorados. Então eram 12 líderes, imaginem, os cabeças das famílias, que eram chamadas de tribos, né? Então eram 12 líderes das 12 tribos. Irmãos, tenebroso. Quando eles voltaram trazendo esse cacho de uvas e o relato, eles deram um relato de literalmente, tá? Do fracasso dos fracassos. Esqueceram todas as promessas de Deus, o que acontece com algumas pessoas quando enfrentam algumas adversidades. E às vezes um cristão tem de enfrentar um momento muito difícil e ele não se prepara na fé. Esse é o erro dele. Porque se Deus vir a fé no coração dele, a promessa firmada, Deus vai tomar a frente. Mas às vezes o cristão não atenta para isso. Às vezes o cristão faz igualzinho o povo de Israel fez. Por isso que nós estamos buscando entender isso. Então o que aconteceu? Dos 12, 10 trouxeram um relato tenebroso. Estou resumindo para dar continuidade. Para não repetir, vamos dizer, o culto. Por causa do pessoal da TV. Então o que aconteceu? Os 10, eles literalmente, tá, contaminaram todo o povo de Israel. Todo. Como nós sabemos, saiu do Egito, saíram 600 mil só do gênero masculino, fora mulheres e crianças, que eram muitas. O povo judeu naquele tempo, então, não precisa nada. Naquela época, quase todo mundo casava, tinha muito filho. Não havia nenhum método anticoncepcional. Então, eram muitas pessoas. Estimam os estudiosos dessa parte
que seriam aproximadamente, ou por aí, 3 milhões de pessoas que Moisés liderou. Até aí, tudo bem. Só que quando esses 12 voltaram, 10, eles arrebentaram com as pessoas num relato de fracasso, de choro e de desespero. Caramba, se uma criança vê o pai chorando, porque está desempregado, não sabe o que vai fazer, com as mãos na cabeça, como é que essa criança vai ter segurança na vida? E se for de Deus, então, como é que vai crer? Complicado. Então isso aconteceu. Somente 2 alimentaram a fé e perseveraram crendo. Atenta para isso. Porque às vezes a pessoa não abandona Jesus, ela persevera nos cultos, ela frequenta os cultos, ela abre uma Bíblia em casa, ela ora, mas ela não persevera alimentando a sua fé. Quantos cristãos naufragam na fé, perdendo batalhas que poderiam ser ganhas por Deus com facilidade se Jesus estivesse à frente. Mas para Jesus estar à frente, esse coração tem que estar muito bem alicerçado na fé. Então, irmãos, não é só perseverar na prática cristã, mas perseverar em jogar lenha na fogueira da fé. Ou seja, alimentar uma fé viva. E quando uma pessoa decide alimentar uma fé e crer no sobrenatural, você sabe o que acontece? Uma das coisas que acontecem, uma delas, é que quem é natural e está à volta, não entende e se levanta contra. Ah, você viu no mundo da lua. Ah, você vê o periquito verde toda hora. Ah, você, parece a borboleta voante aí em cima de flores. As pessoas debocham, zombam, escarnecem de quem decide viver da fé, de quem decide viver da palavra. Atenção, irmãos, vamos ficar atentos a isso, bem atentos a isso. Então eu vou pedir para você observar comigo, esse pedacinho nós vamos rever. Quem está em casa já assistiu o primeiro, isso aqui não é repetição de programa, mas é uma revisão de fatos, para que a gente possa se posicionar. Por que nós estamos trazendo isso? Irmão, essa noite me deu uma alegria, eu quase não consegui dormir, tanta alegria com essa palavra. Por quê? Porque eu sempre foco a fé dos 2, mas Deus me focou a perseverança para dizer, olha, eles perseveraram alimentando o coração o tempo todo firme. Aí eu parei, refleti e falei, caramba, aí o que isso me lembrou? Me lembrou do salmista. O salmista do Salmo 119, ele preparou o coração dele, para ir até o fim da carreira com fé. E você sabe que esse salmista que escreveu, ele esteve no exílio. Então, ele propôs no coração para dizer assim, eu sou de Deus hoje, amanhã, quer seja em tempo de sol ou de chuva, mas eu vou até o fim. Então o coração estava bem preparado. Então eu quero ver essa parte para a gente visitar Josué e Caleb. Vai no Salmo 119. Isso vai ajudar muita gente a sair da dificuldade, viu, pessoal? Muita. São 2 versículos aqui no Salmo 119. Isso, vamos lá. Versículo 11, 111, 111 e 112. Quem vai ler comigo, irmãos? Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até... Forte, né, irmãos? Esse salmista está fazendo cálculos das adversidades? Não, tem época que parece que Deus nem me atende, tem época que parece que Deus nem está comigo. Ele pensou desse jeito? Será que ele pensou? Não. Isso aqui mostra, irmãos, que antes do fruto fé e do fruto perseverança, ou ter fé perseverantemente, ou ter uma fé alimentada em todo o tempo, atenção, isso depende desse pré-requisito. Um coração disposto e preparado. Ou seja, conscientemente, eu preparo o meu coração
Eu proponho dentro de mim que ninguém vai me afastar de Deus. Ninguém vai me afastar de Jesus. Deus examina os corações, irmãos. Às vezes a pessoa está com um problema grave. Deus tem prazer naquela pessoa porque sabe que ela o ama. Mas Ele sabe o quanto ela é fraca e frágil e deixa o diabo enganar. E aí, sem fé, é impossível agradá-lo. Às vezes ela perde a batalha, viu? Por não dar atenção a esses fatores que são simples, mas são essencialíssimos. Fé, perseverante. Perseverar alimentando a fé até chegar à bênção, até conseguir, até sair do problema, até o final da vida, até chegar no céu. Isso é forte, irmãos. Esse salmista, tá? Esse salmista, ele é do tipo de Josué e Caleb. Ou seja, ninguém esfria o meu coração, ninguém esfria a minha fé, ninguém me tira do propósito, eu não saio da minha caminhada, ninguém me faz pensar o contrário. Por quê? Porque Deus está comigo, eu vou até o fim. Vamos ler de novo. Salmo 119, versículos 111 e 112. Vamos juntos? Os teus testemunhos tenho eu todo tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até ao fim. Quantos de vocês têm esse propósito firmado, enraizado, que vão até o fim da carreira com Jesus? Ih, muitos não levantaram o braço, que vergonha. Que vergonha. Caramba, eu sou pastora dessa igreja. Jesus, tem compaixão da tua serva. Senhor, que trabalho eu tenho feito, meu Deus. Que isso, eu não consegui levar você a Cristo? Quantos têm um propósito firme no coração de nunca abandonar Jesus? Isso é importante, meu irmão. Isso não é brincadeirinha, não. A gente está na casa de Deus, não está no parque de diversões, não. Isso é coisa séria, irmão. O que adianta você, meu irmão, conhecer a verdade, reconhecer que existe um céu e um inferno e não dar atenção a isso? O que adianta você ter um Deus todo poderoso e viver perdendo batalhas? E viver caindo nas malhas do diabo como qualquer pecador cai? E achar que tem que passar pelos mesmos sofrimentos que o pecador passa? E achar também, ou pensar, que você também corre os mesmos riscos e perigos? Peraí, afinal de contas, que Deus é? Que Deus você tem? Quem é esse Deus? Que pai é Deus para você? Ô, meu irmão, se você não faz a diferença, então, o que vai ser desse mundo? Pensa. Josué e Caleb fizeram a diferença. Então agora nós vamos lá em Números. Vamos lá? Vamos rever essa parte. Então eles trouxeram o relato da desgraça. Eles trouxeram o relato do fracasso. Eles trouxeram, irmãos, eles voltaram com o coração inflamadíssimo pelo medo. Foram tomados pelo pavor. Os 10, foram 12. 10 voltaram inflamados pelo pavor. O medo tomou conta do coração deles todos. E aí? E eles trazem o relato para Moisés. Então, aqui rapidamente, capítulo 13, versículo 27. Estamos revendo essa parte. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus e jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, versículo 30, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Dá uma paradinha. Escuta, a olhos humanos e naturais, pela naturalidade, pelo que é natural, haveria possibilidade deles entrarem nessa terra e conquistá-la? Naturalmente, não. Mas eles não estão ali naturalmente. Quem está com eles é o Deus que criou todas as coisas. Quem está com eles é Deus. Continua. Então, versículo 30, né? Nós já fomos. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos o quê? Dá uma paradinha. Ânimo. Tem que ter ânimo.
Tem que ser uma pessoa animada? Exatamente, o estado de espírito. Irmãos, muitas vezes a pessoa perde a batalha porque não vigia o seu estado de espírito. A fé trabalha exatamente dentro do nosso espírito. Ela levanta, ela te anima, ela te põe para cima, mas ela te dá uma certeza absoluta. Aquilo que Deus falou é verdadeiro. Ou seja, então eu posso inverter as circunstâncias. Porque pela minha força eu não posso, mas pela de Deus. Pelo meu poder eu não posso, mas pelo de Deus. Continuando então. Então o Caleb diz, versículo 31. Agora vamos aos outros 10. 31, você quer ler comigo? Porém os homens que com ele subiram, disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Dá uma paradinha. Todas as vezes que você encarar um problema sério, se você disser que o problema é grande ou que ele é forte, você diminui o poder de Deus na tua vida. Que isso? Você aborrece a Deus. Você chama Deus de fraco. Nunca diga que o problema é grande. Ele é grande para você, mas para Deus nunca foi. Então é preciso ter cuidado quando abrimos a boca. Versículo 32. Infamaram a terra que tinham espiado perante os olhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim como éramos também aos seus olhos. Eles, olha os olhos deles. Eles não têm literalmente 1 milímetro, 1 milésimo de fé tomada no coração. Nenhum. Quem vai encarar um problema, irmãos, tem que se preparar. Tem que aprender a confiar em Deus de todo o coração. Não pode brincar com essa palavra aqui. Se você apanhar uma promessa desse livro aqui e resolver crer, meu irmão, o inferno vai se levantar contra você. As pessoas vão se levantar contra você. Acorda. Quem vai pagar tuas contas? Desperta. Já foram 5 por hereditariedade. É desse jeito. É desse jeito. É desse jeito. Até o apóstolo Paulo, não quero que movimentem muita palavra, a gente não perder o foco. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos cristãos de Roma, ele chegou a dizer assim, você tem fé? Então a fé que tu tens, guarda contigo. Ou seja, ninguém se meta, porque ninguém vai conseguir acreditar. Ele diz, a fé que tu tens, guarda-te contigo, porque bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Ou seja, se para você Deus faz o impossível, não espalha, porque eles não conseguem crer. E se o diabo puder, vai tentar roubar a tua fé. Então pensa nisso. E aí? Bom, aí fica essa guerra. Você já pensou 3 milhões de pessoas alvoroçadas, desesperadas com um relato desse? Porque voltar para o Egito eles não podem, mas eles vão querer voltar. Eles escutam que eles não podem entrar na terra porque tem gigantes. Por quê? Esses 10, eles arrebentaram com o coração de todo mundo. O Josué e o Caleb estão tentando acordar todo mundo para dizer, pessoal, os anaquins são grandes, mas maior é Deus. Deus é maior do que eles. Deus fez uma promessa, ele vai cumprir. A palavra saiu da boca de Deus e não volta vazia. Mas eles não estão nem aí. O desespero tomou conta. O que aconteceu? Eles agora querem voltar para o Egito. O Josué e o Caleb chegam a rasgar as roupas para chamar atenção, era um costume. Não tinha microfone, não tinha alto-falante, como eu falei. Mas o que aconteceu? Eu vou mostrar para vocês. Quando os dois disseram, nós vamos conseguir, a multidão queria apedrejá-los. Esse pedacinho que eu quero que você veja. Lê comigo aqui no versículo 6, 14, 6. Números 14, 6. Quem vai ler comigo, irmãos? E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso sustento, o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Agora leia o 10 comigo, novamente. Então disse toda a congregação o quê? Dá uma paradinha. Você sabe por que Deus se mostrou ali? Por causa só dos dois. Eles iam morrer apedrejados.
Mas eles não podiam morrer apedrejados, sabe por quê? Porque eles tinham fé que iam entrar na terra prometida. Se eles tinham certeza que iam entrar naquela terra, como é que eles podiam morrer apedrejados? Será que você entendeu? Gente, isso é tremendo, irmãos. Deus sondou o coração deles e viu que a fé não era só de boca. Eles não apenas falavam, eles tinham uma certeza no coração. Nós vamos entrar nessa terra. Nós vamos habitar nessa terra. Deus imediatamente se mostrou. Deus não se mostra a quem não crê nele. Mas Deus se mostrou por causa dos dois. Toda a congregação viu a glória de Deus. Só porque os dois acreditaram. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.